Boa noite a quem nos acompanha. O projeto República e Democracia de hoje celebra a presença de uma força política importante neste esforço de diálogo e defesa democrática. Neste 8º encontro, recebemos Carlos Siqueira, presidente do Partido Socialista Brasileiro, PSB, e presidente também do Conselho Curador da Fundação João Mangabeira. O PSB foi fundado na redemocratização em 1985, resgatando o mesmo programa e manifesto apresentados em 47 por João Mangabeira. Dentre os fundadores estavam os juristas Evandro Lins e Silva, Evaristo de Moraes Filho e o escritor Rubem Braga. Para presidir a primeira comissão provisória foi escolhido o linguista Antônio Roais. Em 1990, ganha a adesão do governador de Pernambuco, Miguel Arraes, pois, neste sábado, hoje que conversamos, temos a presença deste também pernambucano, com uma história sólida na defesa democrática. Carlos Roberto Siqueira de Barros é advogado, militou na defesa dos direitos humanos por intermédio do Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares e da Ordem dos Advogados do Brasil, em Pernambuco. Nosso agradecimento pela presença tão importante neste esforço para construir convergência no campo progressista, apostar no diálogo, estabelecer prioridades e repertórios urgentes na luta contra o fascismo. Este conjunto de entrevistas é promovido pelo Instituto Novos Paradigmas, o INPE, e pelo Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, o DECLATRA, com apoio da revista virtual Democracia e Direitos Fundamentais, com transmissão da TVT, da Rádio Brasil Atual FM para Grande São Paulo, a TVE Bahia e ainda o Universo Online. UOL. Também contamos com a parceria da Rede Soberania e Jornal Brasil de Fato. E hoje, nessa transmissão, na página do PSB e também na página do Dr. Carlos Siqueira. Os mediadores dessa noite são, como sempre, o idealizador e articulador deste projeto, Tarso Genro, ex-ministro, ex-governador do Rio Grande do Sul, presidente do Conselho do INPA. E recebemos ainda, daqui a pouquinho vai estar conosco, o auxílio para conduzir essa conversa do deputado federal Paulo Teixeira, Luiz Paulo Teixeira Ferreira, de Águas da Prata, interior de São Paulo, pertinho de Minas. Professor, advogado, foi vereador, deputado estadual, exerceu os cargos de secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano do município de São Paulo e diretor-presidente da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo. Na Câmara Federal, vem exercendo mandatos consecutivos desde 2006. Muito obrigada também, agradeço por antecipação ao deputado por nos auxiliar nessa 8ª edição do República e Democracia. Eu sou jornalista e pesquisadora Sandra Bittencourt, diretora de comunicação do INPE. Teremos 1 hora de conversa, na média fazemos blocos de 10 minutos de respostas. A participação de quem nos assiste é sempre bem-vinda, mas privilegiamos a escuta dos nossos entrevistados. E, na medida do possível, incorporamos questões que surjam da nossa audiência aqui que nos acompanha. No site do INPE, que é novosparadigmas.com.br, estão disponíveis as entrevistas já feitas. Já conversamos com Ciro Gomes, José Dirceu, Flávio Dino, Roberto Requião, Guilherme Boulos, Benedita da Silva e Aloysio Mercadante. Na sequência, alteramos um pouco a agenda a pedido da deputada Luísa Erundina, que precisou remarcar a participação. Ainda não temos data definida, então os próximos encontros serão com Rui Pimenta, já nesta próxima segunda-feira, depois Celso Amorim, Manuela Dávila, Marina Silva e Fernando Haddad. Eu gostaria de lembrar ainda que, ao final de todas as entrevistas, produziremos um documento com as falas, sínteses e ideias orientadas a partir das premissas da Carta de 88 para conjuntamente pensar no futuro da República e da nossa democracia. As fundações vinculadas aos partidos terão um papel importante nessa síntese. Então, agradeço novamente a presença de todos. Passo a palavra para o nosso presidente do INPE, Tarso Genro, e para inspirar este nosso encontro, começo com uma frase do saudoso Miguel Arraes. O que for possível, nós faremos. O que não for possível, o povo nos ajudará a fazer. Tarso, contigo. Boa noite, Sandra. Boa noite, Carlos Siqueira, prezado amigo. Boa noite. Uma pessoa que eu conheço há 3 décadas aproximadamente. Estivemos juntos em vários combates políticos e aprendi a admirá-lo. Pela sua tranquilidade, pela sua coerência política, pela sua capacidade de diálogo e persuasão, que lhe caracteriza como um dos grandes dirigentes políticos dos partidos de esquerda no nosso país. Nós ficamos imensamente satisfeitos com a sua participação
nesse projeto, do Dr. Carlos Siqueira, presidente do PSB, e a nossa metodologia é a metodologia da geringonça portuguesa. Nós aqui não debatemos com os entrevistados. Nós fazemos perguntas diretas ao entrevistado para, inclusive, às vezes, quem sabe até o interrompendo, para que ele esclareça e pontualize de maneira mais adequada para o nosso diálogo, né, as afirmações que fará sobre as questões que são colocadas. O sentido disso é extrair consensos mínimos entre as forças políticas e os dirigentes de esquerda, que serão depois levados aos partidos políticos desse campo para ver se eles querem aproveitá-las ou não, né? Então, a dialética de integração política entre os partidos são tratadas pelas suas direções, cada um, né, no seu espaço determinado pelas estratégias do partido. E por falar em estratégia do partido, eu li recentemente um documento do Partido Socialista que o Dr. Carlos Siqueira me remeteu, que fala num processo de transição diferenciado da economia capitalista, né, tardia, integrada e submissa na ordem global, para uma democracia em profundidade. Socialismo obtido, portanto, por métodos democráticos e dentro do sistema político liberal representativo com profunda participação popular. É uma equação, na verdade, né, como deve ser, inclusive, na minha opinião, seja exatamente com esta fundamentação ou com outra, mas de um novo projeto social-democrata de esquerda, já que a social-democracia é espécie, né, do gênero socialista, né, inventado a partir do século XIX, em particular, né, aqui nos nossos grandes debates europeus e americanos sobre a questão do socialismo. E me chama a atenção aqui um elemento importante desse documento, que é a reinvenção e fortalecimento da política como única via contra a barbárie. Impressionantemente atual esta formulação. E essa formulação, ela começa, na nossa opinião, por uma unidade política entre as forças de esquerda, democráticas, inclusive buscando o centro que se opõe ao projeto neoliberal, para o enfrentamento com o fascismo aqui no país. A agenda de 21 é o enfrentamento com o fascismo, com a pandemia e com a fome. Um programa mínimo para esses pontos, né, que estão sendo levantados hoje em vários projetos de formação de opinião, de debate político no país. Doutor Carlos Siqueira, que pontos são esses para o Partido Socialista? Como é que eles se revelam na realidade política em busca dessa unidade mínima para depois, mais tarde, no momento adequado, pensarmos em 22? Pensar, portanto, concretamente em 21. Boa noite, Tasso. Boa noite, Sandra. Primeiro, quero dizer do grande prazer, a grande alegria de reencontrar o Tasso Genro aqui, um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito, um homem público exemplar, que sempre admirei pela sua capacidade e, sobretudo, pelas suas ideias, que são sempre ideias inovadoras. Sandra, muito obrigado pela condução. Quero saudar o companheiro deputado Paulo Teixeira também, que já quer um pouco estar aqui conosco, e agradecer desde logo o convite para participar desse importante encontro, esse projeto República e Democracia, do qual já tenho conhecimento e acho assim absolutamente importante para as formulações políticas e os grandes desafios que nos esperam nesse momento tão difícil da vida nacional e diria até nesse momento difícil também da política internacional. Então nós do Partido Socialista Brasileiro, Tasso e Sandra, nós estamos num processo que nós denominamos de autorreforma. E essa autorreforma, ela parte do pressuposto de que nós temos uma autocrítica a fazer. E acho que essa autocrítica deveria ser feita por todos os membros do sistema político brasileiro e também de muitos lugares do mundo. Não é? Por quê? Porque acho que nós participamos do processo, nós estamos um país pobre em democracia e períodos curtos, vivemos agora os 35 anos de democracia, é o maior período da história republicana em democracia, como todos vocês e todos sabem, que estão nos ouvindo.
E nesse período nós tivemos coisas extraordinárias, conquistas. Eu não gosto que a gente fique falando de política só das coisas ruins, tá? Eu gosto sempre de lembrar de coisas importantes e de conquistas fundamentais que foram feitas pela democracia brasileira nos 35 anos que nós vivemos ainda de democracia, ainda que ela esteja numa enorme dificuldade e grandes desafios. Mas as principais conquistas sociais que o Brasil teve durante toda a sua república foram nesses 35 anos, quando na Constituinte de 88, que foi a melhor Constituição que o Brasil já pôde, com a ajuda do povo brasileiro, a grande mobilização pôde elaborar, e que ela produziu efeitos extraordinários, como, por exemplo, a criação do Sistema Único de Saúde, que foi fantástica para o povo brasileiro, e agora, mais do que nunca, é reconhecida até por aqueles que não concordavam com esse sistema público, universal e gratuito, em face da pandemia que está assolando o nosso país e, desgraçadamente, muito mal administrada pelo atual governo, ou não administrada, e muito menos coordenada. Também tivemos o seguro-desemprego, também tivemos a universalização do ensino básico, também tivemos a aposentadoria social rural, também tivemos programas, coisas extraordinárias. Mas, a partir de um certo momento, nós entendemos que a pulverização partidária e há um desgaste enorme dos partidos políticos, porque a forma de fazer política, o mundo mudou muito e os partidos políticos não mudaram o suficiente para manterem a sua legitimidade, que é absolutamente necessária e indispensável para produzir essa legitimidade, para produzir efeitos políticos importantes. Então, grandes deformações aconteceram no processo político brasileiro, de toda a natureza, inclusive levando ao país a não ter, de fato, um planejamento estratégico de desenvolvimento nacional. Porque a nossa federação não permite isto, não permite dessa maneira como ela está estruturada, que a rigor, é uma federação muito capenga. Então, nós estamos em pensar em fazer uma renovação programática, sem perder os nossos valores que vêm de 47, como bem lembrou a Sandra Bittencourt, que é iluminado por esses valores de um socialismo democrático, de uma opção clara e insofismável de conquista do poder pelo voto popular e não pela insurreição armada. Essa é uma luta que nós assumimos, uma ideia que nós assumimos e que nós não abrimos mão disso. Portanto, renovar o sistema político, para nós socialistas, significa renovar primeiro a nós próprios. Então, nós temos muita autocrítica a fazer, nós temos responsabilidade pela deterioração do sistema partidário brasileiro, nós temos responsabilidade porque hoje o sistema político brasileiro, por várias razões, inclusive porque se esforçaram para deteriorar também o sistema, mas ele também fez por onde e cometeu muitos erros, todos nós, para que nós chegássemos ao ponto. E o ponto culminante desse desgaste foi 2018, quando o pior parlamentar na Câmara dos Deputados, o mais tosco, o mais ignorante, o mais reacionário, numa sigla de aluguel, sem recurso financeiro e sem tempo de televisão, consegue ganhar a eleição presidencial de alguém como o Fernando Haddad, de um partido mais importante e do maior partido de esquerda do nosso país, do Geraldo Alckmin, 4 vezes governador, também membro e já candidato à presidência 2 vezes anteriores, do Ciro Gomes, de uma Marina Silva. Então, tinha alguma coisa muito errada no nosso sistema político para que nós tenhamos caído numa situação de perder a eleição presidencial para uma figura tão deplorável como essa que está governando o nosso país. Então, isso nos levou... Nós tínhamos, eu peço permissão para dizer isso, nós já tínhamos uma desconfiança de que isso pudesse acontecer, e nós do Partido Socialista ainda tentamos, em 2018, emplacar uma candidatura presidencial que fosse fora dos quadros partidários, porque a opinião pública, e isso confirmado em pesquisa, nos dizia que talvez uma figura, uma personalidade importante da vida nacional pudesse ganhar a eleição, ainda que filiado a um partido, porque havia um grande desgaste de todas as figuras políticas do país, e nós sentimos que o fato de serem conhecidos e até serem pessoas muito respeitáveis não seria suficiente para ganhar a eleição.
Não logramos isso, foi com a tentativa do Joaquim Barbosa, eu lembro aqui, e então passamos e apoiamos, inclusive, no segundo turno, a candidatura do companheiro Haddad. Tudo isso nos levou a refletir que é absolutamente necessário uma espécie de refundação do sistema político brasileiro. E nós não podemos achar que o que está nos acontecendo é normal. Não é, absolutamente não é normal. Isso é, e é fruto de muitas coisas, inclusive da imprensa que ajudou tudo isso, da Lava Jato, que também já sabemos de que se trata, mas é fruto também dos nossos erros. Não podemos simplesmente achar que isso é fruto do acaso e que nós estamos muito certinhos e que tudo está a mil maravilhas e nós não precisamos mudar. Nós precisamos mudar. E nós precisamos mudar, primeiro, no nosso caso do PSB, nós queremos mudar a nós próprios primeiro, mas pregando uma reestruturação do sistema político brasileiro, com partidos políticos mais ideológicos, mais programáticos, mais consistentes, com um número de partidos mais reduzidos, em que, não, pode existir quantos partidos queira, a Constituição nos assegura, mas para ter representação no Congresso Nacional é preciso que tenha uma cláusula de desempenho razoável, de pelo menos 5%, é preciso que tenha, que nós tenhamos partidos de todas as, tanto de esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita, e até partidos até radicais, nós possamos ter uma certa racionalidade no sistema político. E nós passamos a dizer o seguinte, e nós de esquerda, principalmente, precisamos fazer uma outra crítica, que não é só a esquerda brasileira, é a esquerda mundial. Os partidos, de alguma maneira, foram capturados pelo sistema financeiro internacional. Os que não foram capturados, mas sofreram forte influência, e as pautas que são colocadas, já faz muito tempo, o Chomsky coloca isso muito bem, e é de muito tempo já também, dando o exemplo do país dele, os Estados Unidos, em que as pautas que vão ao Congresso nem sempre são aquelas que deveriam ir e que queriam. Acho que, se não fizermos uma reforma política profunda e um refazimento do sistema político, dificilmente nós sairemos dessa enrascada. Fico um pouco desalentado muitas vezes, porque não percebo uma vontade muito grande e tão pouco o reconhecimento de que nós estamos numa parafunda muito grande e precisamos nos refazer e nos reinventar, não reinventar apenas a forma de funcionamento dos partidos, mas uma formulação política cujos programas do partido se confundam dentro de cada, com os interesses do país, com o Programa Nacional de Desenvolvimento, no plano político, no plano econômico, no plano social, no plano ambiental, em todos os planos. E eu acho que o nosso país tem potencialidades extraordinárias, excepcionais, e que nos permite, sobretudo se tivermos a capacidade de unir as forças progressistas do país, mas para além delas, inclusive, unir a sociedade brasileira, o pensamento brasileiro, o que há de progressista, o que há de conhecimento no nosso país, e há muita gente boa, nós podemos fazer uma grande revolução, no melhor sentido da palavra, para mudar profundamente o Brasil, que ainda precisa ser mudado. A gente obrigada, doutor Siqueira, a gente já conta aqui com a presença do deputado Paulo Teixeira, já foi apresentado no início do programa, e reitero o agradecimento pela sua presença. Já vou lhe passar a palavra, deputado. Eu só queria retomar que nós recebemos, de fato, este documento com vários eixos temáticos, né, da autorreforma que o PSB propõe. O senhor aqui também manifesta esse diagnóstico, né, dessa sociedade mais complexa que a gente vive, da erosão das instâncias de representação, né, sobretudo dos partidos, né, e a dimensão da política sendo muito atacada, com um ciclo, né, de conservadorismo e fascismo, né, que emerge. E aí, nesse documento, ali no eixo temático da economia, eu acho interessante, eu gostaria que o senhor explicasse concretamente o que significa, né, que se agrega a ideia de socialismo democrático e criativo, né? O que seria esse socialismo democrático e criativo, que recusa o dogma liberal de que o mercado, por si só, né, seria capaz de regular e prover, né, as relações, e que se vê justamente o contrário. Mas aí, encontrando com o seu diagnóstico de que os partidos estão enfraquecidos, né,
na sua representação, na sua legitimidade, teriam força os partidos para romper com esse cerco, né, rentista e financeiro, com esse mercado que se apresenta como a solução e que, na verdade, a gente vê uma crise cada vez mais aguda, mais grave, uma anomia, e olhando para a nossa realidade aqui. Então, deixo essa pergunta guardada para o senhor, mas não quero deixar também de passar a palavra para o nosso deputado Paulo Teixeira, que é mediador também conosco nesta noite. Bem-vindo, deputado. Bom, boa noite, Sandra. Boa noite, meu querido governador, ministro e amigo Tarso Genro, e boa noite, querido Carlos Siqueira, presidente do PSB, pessoa que eu tenho a maior admiração, que conduz tão bem a direção do PSB. O senhor quer fazer uma pergunta, encaminhar? Se vocês me permitirem, eu queria só fazer uma preliminar e fazer uma pergunta para o Carlos Siqueira, e aqui contando com o debate do Tarso Genro e o seu debate, Sandra. Mas a pergunta que eu queria fazer, antes tem uma preliminar. No dia 7 de janeiro, né, houve uma tentativa de golpe nos Estados Unidos. Um grupo de radicais, extremistas de extrema-direita, ligados ao Trump, convocados pelo Trump, invadiram o Congresso americano, né? Eles não reconheciam a eleição do novo presidente americano. E eles foram todos presos, né? Nós estamos defendendo no Brasil a revogação da Lei de Segurança Nacional e a aprovação de uma lei em defesa do Estado Democrático de Direito. Mas, naquele momento, o atual presidente da República disse o seguinte: isso aqui pode acontecer no Brasil, pode acontecer em 2022. E ele insinuou o não reconhecimento de um resultado eleitoral que, eventualmente, ele perca as eleições, e ele alega que, se não tiver o chamado voto impresso, ele pode não reconhecer o resultado das eleições e pode ter um movimento golpista como aquele que teve lá nos Estados Unidos. Aquele foi mal sucedido, mas ele pretende organizar algo bem sucedido, portanto, um golpe de Estado em 22. Ontem foi preso o deputado Daniel, foi mantida a prisão do deputado Daniel Silveira, onde ele fazia apologia do AI-5 e propunha o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Hoje, na Paraíba, acho eu, o presidente da República fala o seguinte: alguns acham que eu posso fazer tudo. Se dependesse de mim, não seria esse o regime que estaríamos vivendo. Em outras palavras, ele gostaria de um regime autoritário e de um golpe. A pergunta que eu faço, Siqueira, diante desse risco de um golpe de Estado, diante do risco de uma ruptura do sistema democrático em 2022, nós não deveríamos ter uma mesa, um diálogo da esquerda brasileira? Eu estou falando aqui num livre pensar, eu sou secretário-geral do PT, mas eu estou aqui como comentarista, né? na condição de comentarista, que eu fui convidado nessa condição. Nós não deveríamos fazer uma mesa que reunisse o PSB, o PT, o PCdoB, o PSOL, a Rede, PDT, para pensar a oposição e as eleições de 2022, um desenho conjunto dessas forças políticas para o Brasil e poder discutir como esse desenho resolveria, inclusive, uma chapa à presidência da República. Todos nós sabemos que tem vários candidatos, nós mesmos do PT temos um nome aí posto do Fernando Haddad, mas não seria o caso de nós construirmos essa mesa, dialogarmos sobre um programa, sobre estratégia eleitoral, das disputas estaduais e disputa nacional?
Ok. Se vocês me permitem, então, um tempinho, porque a pergunta da Sandra é bem diferente da sua, e as duas são importantes, e eu vou responder ambas. Posso responder primeiro para a Sandra, Paulinho, depois eu falo sobre a tua, que também é igualmente importante. Mas, Sandra, você fez uma pergunta que é super interessante, né? Que danado é esse socialismo criativo e essa economia criativa? E também você fez uma pergunta, e dentro dessa pergunta, algo mais interessante ainda, que é o seguinte, assim, será que nós vamos ter força para enfrentar o sistema financeiro internacional, que é dominante no desenvolvimento atual do capitalismo, para resolver os problemas centrais do nosso país? Não é? Veja, o sistema financeiro internacional e as coisas que acontecem aqui, o crescimento da direita, e no caso da extrema-direita no nosso país, não é só aqui. O Paulinho agora falou da invasão do Capitólio. Eleger uma figura nos Estados Unidos, considerada a maior democracia do mundo, entre aspas, mas foi surpreendente, não deixa de ser, um homem de extrema-direita, um homem reacionário, um homem fascista também, igual como é o Bolsonaro, um discurso realmente fascista, e que, então, diz assim, agora, por quê? Nós temos que fazer outra pergunta, por que está ressurgindo nas democracias ocidentais o fascismo, a extrema-direita? Também não pode ser por acaso que há 3 anos atrás o parlamento espanhol não tinha a extrema-direita não tinha uma cadeira sequer no parlamento espanhol. Em 2 eleições que ocorreram em 2 anos, o parlamento espanhol elegeu na primeira 11 parlamentares e na segunda 54 parlamentares, tornando-se a terceira força política daquele importantíssimo parlamento, que é, inclusive, majoritariamente do Partido Socialista Obreiro Espanhol, do PSOE. Por que nos Estados Unidos surge uma figura com discurso atrasado, reacionário, preconceituoso, e elege um sujeito de extrema-direita também, que criou esses problemas que depois eu vou, na resposta ao Paulinho, eu vou tratar dele também. Então, isso não revelará a insuficiência da democracia liberal, que também exerce aqui. Ou seja, será que esse tipo de democracia está respondendo, de fato, aos desafios do século XXI, ou já mesmo do final do século XX? Será que esse tipo de democracia é, de fato, a democracia que vai oferecer soluções dos problemas nacionais e internacionais? Porque essa é outra grande discussão, né? Que os limites da democracia liberal. Ou nós, de esquerda, pugnamos por uma democracia que vai para muito além disto, e devemos ter a coragem e a paciência histórica de construir esse caminho de uma mudança muito grande na concepção democrática, em que a democracia não seja aquilo que tem sido em nosso país, o direito de votar e ser votado. E, claro, as liberdades civis, as liberdades democráticas, formais, mas que ela possa ser muito mais além do que isso e se confundir também com a igualdade de direitos, de igualdade de oportunidades, com a possibilidade dos países terem a sua autonomia para desenvolver as suas potencialidades, que no nosso caso são imensas, não é? Então, quando nós falamos mas nós precisamos, antes desse sonho, antes de alcançarmos, e porque primeiro as coisas todas acontecem na cabeça da gente, na mente da gente, para poder depois ir para a realidade, nós pensamos que temos hoje um país. E temos hoje um país com grandes potencialidades. Temos hoje um país que é a 10ª economia do mundo e já chegou a ser a 6ª, inclusive, durante o governo do presidente Lula, nos anos 2006, 2010, por aí, 2008. Ele chegou a alcançar mesmo, passar até a Inglaterra. Então, nós precisamos de um país que tem isso, e nós temos os grandes ativos para desenvolver. Portanto, por que nós precisamos ser o país mais conveniente do mundo, que produz aquilo que o mundo dito desenvolvido tecnologicamente, industrialmente, nós produzimos commodities, minerais, sobretudo minerais e produtos agrícolas, e exportamos em granel, e teremos que comprar quase tudo que eles produzem industrialmente, e nós não industrializamos nada. Será que isso é impossível?
Será que não podemos ter criatividade para transformar, por exemplo, como nós dizemos na Amazônia 4.1, colocar os brasileiros, fazer uma mobilização nacional, colocar a gente para estudar, para conhecer as riquezas que existem na Amazônia e transformá-la em produtos que possam se reverter numa atividade econômica sofisticada de biotecnologia, de biodiversidade? Será que nós somos incapazes disso? Nós que já fomos capazes de tantas coisas no passado, nós que, quando os americanos disseram que não existia petróleo no Brasil, o presidente Vargas criou a Petrobras, e depois, 50 anos depois, a Petrobras é a 10ª maior empresa de petróleo do mundo e tinha uma tecnologia única no planeta, que é da exploração em águas profundas. Será que será que o Juscelino, que criou Brasília contra a vontade do senhor Roberto Campos, que era um dos seus assessores, dizendo que isso aqui não podia dar certo, e essa cidade veio para cá e transformou essa região que é o centro-oeste do Brasil? Todas as vezes que os brasileiros e todas as vezes que uma liderança mobilizou a inteligência nacional e o povo brasileiro para enfrentar desafios, ela conseguiu. E eu acho que nós temos condições de conseguir. E o nosso problema hoje é um problema fundamentalmente político, ele precisa ser resolvido. Porque se não houver solução política, não há solução econômica, não há solução para os problemas sociais, não há solução para questões ambientais, que são fundamentais. E nós temos esse imenso patrimônio que é a Amazônia, podendo desenvolvê-lo, podendo torná-lo importante não apenas para a região amazônica, para o norte do país, mas para todo o nosso país. Para isso não precisamos derrubar uma única árvore, para isso não precisamos, nós precisamos ter inteligência, ocupar aquilo com inteligência e transformar aquilo em atividade econômica, uma indústria nova. Nós vamos superar, porque a indústria brasileira está indo para o buraco, a indústria brasileira está sendo sucateada, poucos setores estão alcançando a competitividade, e nós assistimos tudo isso achando que isso é normal, achando que esse é o nosso destino, e não é o nosso destino. Nós temos essa capacidade, apesar de todas as dificuldades, nós temos essa capacidade e precisamos mobilizar politicamente as forças vivas, a inteligência nacional, visando o desenvolvimento das diferentes áreas do nosso país. Isso já aconteceu em outros setores. Você veja, por exemplo, aqui no Centro-Oeste, por que existe o agronegócio? Existe o agronegócio porque existiu a Embrapa. A Embrapa existiu exatamente e ela possibilitou que hoje existisse o agronegócio, que, aliás, tem seus problemas, mas também nós não podemos desprezar o que tem sido para a economia brasileira o agronegócio nacional. Apesar dos grandes problemas ambientais que cria, que precisam ser resolvidos também, e que há uma área desse setor que é aberta, inclusive, a debater essa questão ambiental. De modo que a criatividade precisa ser um elemento chave, e uma economia criativa, que é a economia do futuro, a economia do conhecimento, a economia da ciência e tecnologia, da inovação, ela precisa ser retomada no nosso país, para que nós possamos, no Projeto Nacional de Desenvolvimento, levar adiante essas tarefas que são fundamentais para o desenvolvimento nacional. Nós não podemos nos conformar que nós precisamos continuar a ser o país mais conveniente do mundo. Isso não é razoável se conformar com isso, porque se nós fôssemos um país que não tivesse as potencialidades para isso, seria razoável, mas é muito pelo contrário. Poucos países no mundo têm as potencialidades de você. Você veja na área energética, uma matriz limpa, que, aliás, já é uma parte da economia, mas o Brasil, nenhum país do mundo tem tanta diversificação de matriz energética, para ter uma matriz energética inteiramente limpa como o Brasil. Essa é outra questão, de produção de alimentos, de terras férteis, de produção de minerais, de novas tecnologias, de uma economia criativa, de um povo criativo. E, sobretudo, temos um grande ativo que é a criatividade do povo brasileiro. E isso se vê, inclusive, na cultura, e, sobretudo, na cultura popular, nas grandes festas, no carnaval, nos diferentes carnavais do Rio de Janeiro, o de Porto Alegre, o de Recife, o de Salvador, que são diferentes, no São João, que são festas monumentais. Ou seja, em todos os aspectos nós temos inteligência e criatividade. E, portanto, precisamos explorar essa grande potencialidade da nossa população. Então, eu penso que se nós
E agora, quando você diz assim, socialismo criativo, e você perguntou duas palavras-chave aqui, que é o socialismo criativo e democrático, né? O democrático, eu já expliquei aqui, nós nunca abrimos mão disso. O Partido Socialista Brasileiro, ele foi criado quando estava no auge do stalinismo, né? E ele foi criado fazendo uma crítica profunda ao stalinismo e ao liberalismo. É claro, uma equação, como o Tasso bem observou, uma equação muito difícil, mas uma equação que é possível, é necessária e é da nossa modernidade buscar, mas buscando também superar os limites dessa democracia meramente representativa e, claro, levando a população a participar de forma mais efetiva através dos instrumentos que, aliás, já estão previstos na nossa Constituição, de uma democracia, para além de ser uma democracia meramente formal, também ser uma democracia participativa. Bom, agora vou entrar na questão do Paulo. Posso ir direto lá? Pode ir, até porque tem tudo a ver com democracia, né, doutor Siqueira? Claro. O assunto continua sendo democracia, porque ela é simplesmente fundamental e nós não podemos perdê-la, né? Então, os episódios que aconteceram nos Estados Unidos, as declarações que foram dadas aqui pelo nosso presidente de caráter fascista também, são evidência das ameaças que nos cercam, né? E, aliás, há menos de um ano atrás, nós tivemos quase à beira de um golpe de Estado, o golpe dentro do golpe, né? E graças à reação do Supremo, que foi muito boa, graças à reação da sociedade, graças à reação da Câmara dos Deputados também, graças à reação, inclusive, eu reconheço isso, embora alguns companheiros de esquerda não gostem, mas eu reconheço e tenho certeza que aconteceu, a reação dos chefes militares, dos generais que não estão no governo, mas estão lá conduzindo. Nós não podemos esquecer que o Bolsonaro ameaçou tirar o general Pujol da chefia, do comando do Exército, né? Então, há uma responsabilidade também com a democracia que não está restrita aos partidos, não está restrita ao Supremo e não está restrita ao Parlamento. Ela está na sociedade e ela está também em setores das Forças Armadas. E nós temos que reconhecer e exaltar isso, porque isso é absolutamente fundamental. Mas essa ameaça, ela segue presente. O que disse o Bolsonaro quando aconteceu a invasão do Capitólio é quase que um anúncio do que poderá acontecer na eleição de 2022, se ele vier a perder a eleição, e esperemos e queremos e temos que fazer o possível e o impossível para que ele venha a perdê-la. Porque uma nova vitória seria realmente um caminho um caminho para o autoritarismo ainda mais rápido, né? De maneira que o que você propõe, Paulo, eu sou absolutamente de acordo. Eu acho absolutamente incompreensível que nessa altura dos acontecimentos se fique lançando candidaturas sem que haja uma conversa, não apenas para falar de candidaturas, mas para falar de ideias, mas para falar de país, mas para falar de estratégia, mas para falar de tentar fazer uma leitura da conjuntura nacional que nós estamos vivendo, e que é uma conjuntura profundamente complexa, perigosa, e que nós, até hoje, não fui convidado por ninguém para sentarmos numa mesa, todos os partidos de esquerda, e acho que temos de esquerda, são os de esquerda, mas eu incluiria mais aí, além dos que você falou, o PV, e incluiria até os partidos de centro, para um debate político sobre a coisa. A contradição principal hoje não é esquerda-direita na sociedade. Nós tivemos um retrocesso profundo, um retrocesso monumental. A contradição principal é democracia e autoritarismo. Todos que defendem a democracia, ainda que em concepções diferentes da que nós temos de democracia, ainda assim são os nossos aliados. Nós voltamos muito a algo parecido àquela grande frente que foi o velho MDB. Claro que em circunstâncias diferentes, em circunstâncias que eu diria, elas são até mais graves, porque você tinha uma direita no poder, teve um golpe, mas você nunca teve no país uma extrema-direita, mesmo com os militares. Você tinha essa extrema-direita, ela tentou enfrentar os militares, alguns generais, não podemos esquecer o episódio do Silvio Frotas contra o Geisel, que tentou derrubar o Geisel para que não houvesse abertura política,
e chamou todos os comandantes militares aqui na base, e quando o Geisel soube, mandou pegar os generais e chamou o Frota e demitiu. Foi uma crise profunda, porque a extrema-direita ela é aquela mesma que colocou bomba que matou a dona Lídia Monteiro na OAB, a secretária do presidente da OAB, aquela que colocou a bomba em 1º de maio lá no Rio Sul, no Rio de Janeiro, para depois acusar que teria sido os comunistas, que teria sido a esquerda. É essa extrema-direita que também soltou bomba nos quartéis e, por isso mesmo, ao soltar bomba nos quartéis reivindicando salário, foi colocado, aposentado aos 33 anos. É isso que nós estamos vendo no poder. O que não vemos no poder é a ascensão de milicianos. O que significa esse cidadão que esteve ontem a sua prisão convalidada pela Câmara dos Deputados? Se não, e eu espero que o Supremo Tribunal Federal não faça um relaxamento dessa prisão, mantenha essa prisão. É importante manter a prisão. É importante fazer a condenação daqueles que cometem crime contra a democracia brasileira, e é fundamental ter uma lei de proteção do Estado democrático, que nós não temos, porque ainda estamos nos valendo, e as decisões que foram adotadas pelo Supremo, nesse sentido, ainda é da Lei de Segurança Nacional do período autoritário. Então, companheiro Paulo, deputado Paulo Teixeira, o que você fala é muito importante, muito necessário, e eu diria que deveria ser mais amplo do que simplesmente a esquerda. Ainda que se possa ter diferenças eleitorais, mas é preciso ter uma coordenação para que as forças democráticas, mais do que apenas as forças de esquerda, elas possam estar unidas no segundo turno das eleições presidenciais de 2022 para evitar o pior, ou diria, para evitar o caminho do risco imenso que nós corremos de cairmos no autoritarismo. Tá, Paulo, a gente tem aí, passa rápido, né? Em torno de 20 minutos finais. Passa rápido, eu falo demais, Sandra, pode dizer, pode reclamar. Manda morar quando vai meu tempo. Estamos aqui para falar mesmo. Estamos para escutá-lo, sobretudo. Tarso, Paulo, podem encaminhar mais 2 perguntas. Eu já vou dizer que não posso ignorar as imagens muito lindas que estão atrás do senhor, né, da Greta, da Malala, e que remetem, né, para a defesa ambiental, para a juventude, para as mulheres, para a defesa da educação, tudo que a extrema-direita odeia. Depois eu vou fazer uma pergunta sobre isso, mas passo agora para o Tarso. Mas deixa eu te explicar, Sandra, aproveitando a oportunidade. Eu estou aqui na sede nacional do PSB. E aqui atrás de mim tem um painel que é muito maior do que esse, porque naquele momento mais duro do bolsonarismo, assim, ameaça de golpe e aquela tristeza, e era em plena pandemia, né? E todo dia eu vinha aqui no partido sozinho, ficava desolado, e eu inventei uma campanha chamada a não violência ativa, como um método importante, e começamos a falar de paz, começamos a falar de solidariedade, começamos assim, por que os bolsonaristas falam em ódio, em armas, e nós ficamos calados? Nós temos que falar de alguma coisa. Aí fizemos uma série de filmetes, assim, inspirados em Martin Luther King, em Greta, em Malala, em Dom Helder Câmara, em Gandhi, que está ali do outro lado, que não dá para ver, e fizemos uma coisa assim que foi bacana, teve muita audiência, teve muita gente que participou, e a não violência ativa, que também nós estamos incorporando esse método de luta dentro da autorreforma do PSB. Olha que interessante. Então já me respondeu. Está muito bonito esse seu cenário hoje. Muito obrigado. A luta pela hegemonia é mais complexa do que uma luta meramente demarcatória. A demarcação de campo, né? A gente usava a expressão, nos velhos tempos, demarcação do campo de classe, né? Demarcação das fronteiras entre as classes. A luta pela hegemonia é mais complexa, porque você cria um espaço sempre, né, uma zona cinzenta, uma zona de compromisso, onde você entra e você sai. Né, como numa sinfonia, que tem tempos, tem compassos, né, tem ritmos determinados, onde as forças políticas tentam alcançar determinados objetivos. A ideia do nosso projeto aqui é alcançar um primeiro objetivo, que é uma unidade política sólida, né, contra o fascismo, contra a morte, né? Em defesa da vida e em defesa, obviamente, da democracia, tá? Das instituições democráticas, que deram um passo
extraordinário, na minha opinião, com a prisão feita pelo Supremo. Eu pretendo até rapidamente publicar um texto sobre isso, dada a importância que eu atribuo a esse momento, como falaste, né, há pouco, meu querido companheiro Siqueira, já informalizando a nossa relação. O PSB ele é um partido que tem uma importância nacional, né? E nós estamos esperando alguma voz pública, institucional, partidária, que chame essa mesa publicamente. Eu acho que o PSB deveria ser uma dessas vozes, ou se não uma voz que o faça, né? Porque o PT pode fazer isso, é o partido mais forte da esquerda, mas já entra com a suspeita de ser o partido mais forte da esquerda, né? E pretensamente querer ampliar a sua... É o maior, sem dúvida. É o maior, vou dizer, criar uma hegemonia prévia nessa relação. Então, será que o PSB não teria a possibilidade política de ele encaminhar uma carta aos partidos do campo da esquerda e da centro-esquerda para a instalação dessa mesa e começarmos a conversar sobre isso? Começarmos, eu quero dizer, as direções partidárias. Obviamente, aqui nenhum de nós está falando pelos nossos partidos, a não ser o presidente do partido, que sempre fala pelo seu partido também, né? O PSB não teria esta possibilidade de ser essa voz, né, que faça o chamamento? Eu tenho certeza que, pelo menos a maioria dos partidos da esquerda e centro-esquerda aceitariam essa convocação, né, a partir de uma visão institucional desse relacionamento, para enfrentar 21, não 22. 22 tem que conversar depois. Cada força tem, na minha opinião, o direito de apresentar as suas possibilidades, as suas potencialidades, mas a questão que você coloca hoje é bloquear o fascismo, combater a morte, né? E chamar a responsabilidade os governos, o parlamento, a sociedade civil, para que se possa bloquear o fascismo e combater a fome. Em última análise, são as questões mais fundamentais hoje da conjuntura, que vai nos acompanhar e se agravar até o fim de 2021. A gente tem 10 minutos finais, são um pouquinho chatinha com o tempo, mas é para garantir, né, a emissão pelos nossos parceiros e plataformas aí. O deputado Paulo Teixeira pode encaminhar também uma questão final, e aí a gente coloca... Eu também vou na linha do Tarso, porque eu acho, Tarso, que não haverá 22 se nós não dermos um paradeiro ao fascismo em 21. Né? E se nós não exigirmos, defendermos a vida através de uma aceleração na produção e distribuição de vacina para todos, se nós não conseguimos renovar o auxílio emergencial para garantir a sobrevivência das pessoas, renovar uma ajuda às empresas para a manutenção dos empregos, né? E tivemos uma frente contra o fascismo, uma frente em defesa da democracia, que eu acho que o exemplo de ontem foi muito importante. Eu acho que a defesa da democracia tem um desenho distinto do que seria um processo eleitoral, que é uma frente política mais nítida à esquerda, com um programa mais claro, anti-neoliberal, etc. Mas eu acho que esse processo, Siqueira, nós deveríamos estimulá-lo agora, esse processo de uma forte unidade que possa, inclusive, propor a revogação da Lei de Segurança Nacional para a construção de uma lei em defesa do Estado Democrático de Direito, porque a Lei de Segurança Nacional tem servido, inclusive, para esse governo processar seus adversários políticos. Recentemente, um advogado, Feller, foi indiciado na Lei de Segurança Nacional. Eles tentaram processar o Gilmar Mendes, processar um cartunista, processar 2 jornalistas, processar os adversários políticos, né? E, ao mesmo tempo, nós temos que ter uma lei em defesa do Estado Democrático que pune tentativa de golpe, com prisão, apologia à ditadura militar, inclusive discursos de ódios como esse que foi proclamado pelo Daniel Silveira. Então, eu reforço a pergunta do Tarso Genro.
Olha, essa pergunta que é bastante provocativa e eu gostei muito e assumo se eu posso fazer isso, porque acho muito importante. Posso fazer isso, mas não para discutir candidatura, para discutir a conjuntura, porque da leitura da conjuntura nós podemos tirar lições e nós podemos tirar encaminhamentos que poderão produzir candidaturas unitárias, que poderão produzir candidaturas diversas, mas eu acho que antes de falar em candidatura, nós temos que falar numa leitura do que nós estamos vivendo. Porque essa leitura, seguramente o PT tem uma leitura, o PSB tem outra, o PCdoB tem outra, o PV tem outra, o Cidadania tem outra. Por exemplo, o Roberto Freire, que tem tido tantas diferenças programáticas conosco nos últimos anos, mas tem tido, quando ele fala, a gente vê que para esse fim ele é um aliado também, não é? Então nós podemos alargar esses horizontes para além dos nossos partidos, os nossos tradicionais, que tivemos juntos em 89, 94, 98, em 2002 e tal. Porque a luta é muito maior do que todos nós. Ela não se restringe à esquerda, e a questão não é esquerda-direita neste momento, e seria ótimo que fosse, como já foi, mas não é. Por isso que eu diria até que eu vou ousar dizer, antecipar uma visão que eu tenho, que ela é muito parecida com 2018. Em 2018 a ameaça já pairava, mas ela não era tão clara como evidente quanto em 2021 e que será em 2022. Hoje ela é absolutamente cristalina, na realidade. Eu acho que nós devíamos pensar na ideia de uma candidatura. Pode ser de partido, de qualquer um, pode, mas também poderia ser de uma candidatura de uma personalidade, de uma grande personalidade respeitada nacionalmente, que todos os partidos que têm compromisso com a democracia e com os direitos sociais pudessem apoiar. Ninguém precisa concordar de imediato, mas precisa avaliar isso. É importante que avalie. É importante saber que nós precisamos superar esse momento. E, claro, não é uma candidatura para fazer o que a pessoa quer, é uma candidatura para nos assegurar um passo adiante na reconquista e da plenitude democrática que nós já não vivemos. O episódio de ontem é revelador de que nós não estamos em plena democracia. Quando alguém se levanta contra o Supremo Tribunal Federal daquela forma, claro que a reação, você assinalou muito bem, deputado Paulo Teixeira, a reação e a decisão de ontem, ela foi muito importante. E essa lição de ontem, ela precisa ser resgatada no sentido da ampliação de forças políticas que defendam os pressupostos da democracia. Então, eu acho bom, poderei fazer isso, vou consultar, nós já temos falado, depois de amanhã temos uma reunião com o PCdoB, por exemplo, para fazer uma avaliação da conjuntura, mas eu acho que se ela for feita em conjunto, com 5, 6, 10 de cada um dos partidos, numa coisa que você não tenha que correr para votar lá na Câmara dos Deputados, que você não tenha que ficar atendendo o telefone, que o Tasso Genro possa participar, que todo mundo possa participar, as figuras dos partidos, e fazer uma grande avaliação. E aí eu acho que isso pode contribuir para que a gente possa encontrar soluções mais adequadas para os grandes desafios que nós estamos a viver. Acho isso importantíssimo. Penso que nós sempre estivemos juntos, poderemos estar novamente, mas para isso é preciso que se parta do pressuposto de que ninguém vai impor candidatura a ninguém, que nós não estamos sequer discutindo candidatura. O que nós estamos discutindo é como evitar que o fascismo continue a prosperar em nosso país. Esse é o desafio. Como é que esse binômio democracia e autoritarismo pode ser evitado e nós possamos dar um passo adiante para que essa superação possa ser feita. E eu acho que as forças de esquerda foram elas, dentro da frente MDB, de quem participou, e eu participei ainda na juventude, sendo eu do Partido Comunista Brasileiro, poeira da Juventude Comunista, participei modestamente como jovem que combateu a ditadura, mas que deu o conteúdo dessa frente, que dá uma direção dessa frente, que oferece soluções. Quando a gente se une, quando a gente reflete, quando a gente põe os interesses do país e da democracia acima dos interesses dos nossos partidos,
Se nós não conseguirmos colocar os interesses da democracia do Brasil acima dos interesses dos nossos partidos, que são legítimos, não estou dizendo que não, todos os partidos têm interesse, todos nós individualmente temos interesse, e tudo isso é muito legítimo. Mas o momento exige de nós grandeza, o momento exige de nós reflexão, o momento exige que nós estejamos à altura do desafio que é monumental, que está à nossa frente. E por isso, eu me disponho a fazer essa convocação, Tasso, que você provocou, e espero que ela possa ter bons resultados e que ela possa produzir alguma coisa de positivo para que nós possamos enfrentar o fascismo que nos ameaça. Acho que temos um minutinho final. Queres fazer algum comentário? Tasso quer falar. Não, apenas eu, da minha parte, quero agradecer a presença do Dr. Carlos Siqueira, meu companheiro, há muito tempo. Eu reconheço como um grande quadro político do país. Meu querido Paulo Teixeira, meu companheiro de partido. Tivemos movimentos históricos dentro do partido, continuamos ainda ligados, e continuaremos ligados, né? Um projeto que represente uma virada, né? Uma virada na democracia brasileira, em direção, eu chamo de um novo projeto social-democrata. Por que eu chamo de um novo projeto social-democrata? Porque, como disse no início da nossa conversa, a social-democracia é espécie do gênero socialismo, né? E a experiência do gênero socialismo é uma experiência extraordinária da Revolução Russa, mas que tem que ser retomada nas suas raízes. E a retomada dessas raízes é a relação entre democracia e socialismo. Vamos encerrar então o nosso tempo? Então, obrigado a vocês, um grande abraço. Deputado terminou. Doutor Carlos Siqueira, muito obrigado para você que nos acompanhou. Lembrando que a gente tem um novo encontro na segunda-feira, vamos ouvir Rui Pimenta, dirigente do PCO, e daremos continuidade ainda, né, a esse nosso projeto aí durante todo o mês seguinte. Muito obrigada, um abraço a todos e até lá. Muito obrigado, um abraço para você, Sandra, Paulo, Tasso, prazer enorme revê-los. Um abração, até a próxima.